Por gentileza, se você pudesse colocar de pé. João capítulo 15. As portas do inferno não vão prevalecer contra o povo de Deus. Amém, glória a Deus. Porque Deus é conosco. Amém. Amém? Encontrou? Dá glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é um agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vós já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vós também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Só até aqui, vamos lá. Pai, eu de novo te agradeço por mais esse momento, essa oportunidade semi-única de poder estar na tua presença. Quero te apresentar a igreja do Senhor. Quero apresentar cada vida em tuas mãos. Que teu Espírito Santo seja alguém evidente dentro de nós. Fala comigo e fala da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, dar glória a Deus. Pode se sentar. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Meus amados irmãos, o livro do profeta Isaías, capítulo 5, fala que Deus plantou e cuidou de Israel como uma vinha, como uma videira. E o profeta diz que Deus cuidou daquela vinha. Deus limpou, Deus tratou, Deus adubou, para que ela produzisse, para que Israel produzisse fruto com abundância. Deus fez o possível para que aquele povo desse fruto, para que aquela nação desse fruto. Mas o que aconteceu, diz o profeta Isaías capítulo 5? Em vez de produzir uvas boas, uvas deliciosas, foram uvas amargas. Não foram um produto de boa qualidade. Aí a palavra do Senhor nos fala no versículo, em João capítulo 15, que diz, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Deus, o Pai, é o agricultor, e Jesus é a videira, e nós somos os ramos. Amém? E a Bíblia nos fala aqui no versículo 2 algo interessante. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 2. Todo o ramo que estando em mim e não dá fruto, ele o corta. O verbo cortar, o verbo corta no grego, ele não quer dizer, ele quer dizer levantar, tratar, cuidar. Porque a Bíblia nos fala que aquele que permanece em mim, ele jamais vai lançar fora. Então o nosso Senhor Jesus quer dizer que aquele que está nele, ele jamais vai cortar. Assim diz o versículo 2. Mas como assim cortar? Porque essa palavra nos revela que existem dois tipos de fruto: aquele que dá fruto, aquele ramo que dá fruto, aquele que não dá. Amém? Tem o que dá fruto, o que não dá fruto e aquele que dá mais fruto. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Essa é a palavra do Senhor. Mas a primeira parte do versículo 2 diz assim, olha, aquele que não dá fruto, corta. Mas o grego não quer dizer isso, quer dizer levantar, cuidar. Porque, como eu já disse, aquele que está em Cristo, ele jamais vai querer que eu e você vão para o inferno. Porque senão ele ia contrariar a palavra do próprio Deus. Amém? E esse versículo nos diz, essa primeira parte dos versículos quer dizer que o Senhor está cuidando de nós. O ramo da videira, quando ele começa a crescer, ele cresce para baixo. E vem a chuva, vem as tempestades, vem a poeira, e cobre aqueles ramos, vem a lama, aqueles ramos estão sujos.
E o Senhor precisa cortar, Ele precisa tratar. Nós somos os ramos da videira verdadeira que é Cristo. Em momentos da nossa vida que nós estamos na igreja, mas perdemos o foco. Nós não somos ramos produtivos. Nós temos no nosso dia a dia aquela preocupação de sempre que Deus nos abençoe, que Deus nos cure, que Deus faça isso por mim e por você. É justo, porque nós cremos no Deus dos milagres. Eu conversava com minha esposa esses dias, eu falei, meu Deus, eu falei com ela assim, é tão difícil, porque a gente, é tanta coisa que acontece na nossa vida, e tem que pedir a Deus. Ele tem tanta coisa para fazer. Mas a minha esposa falou, mas nós temos que pedir a Ele. Ele que pode fazer todas as coisas, Ele é nosso Pai, Ele que cuida de nós. Mas o Senhor fala em Mateus 28, em Marcos 16, para a gente pregar o Evangelho, dar fruto. E eu te faço um questionamento nessa noite. Quem é você? Quem somos nós? Será que esse tempo nosso de conversão, 5, 10 anos, 1 mês, nós temos dado fruto para o reino de Deus? Você acha que simplesmente nós estamos aqui, assistimos o culto e vamos embora? Ah, nós estamos salvos, está tudo beleza? Não é assim que funciona. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Não adianta ter fé e não ter obra. A oração é dividida em duas partes. Você ora e age. Ora, ação. A nossa vida é isso. Porque você teve uma ação para vir aqui na casa de Deus. Você saiu da tua casa. Você tomou o seu banho. Saiu, já talvez veio direto do trabalho. Você fez a sua parte e veio aqui e vai orar. Nós oramos aqui com a pastora Keila. E você crê no sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amém? Nós queremos algo de Deus. Nós queremos que o Senhor nos abençoe. Mas existem só 3 tipos de ramos. Aquele que dá fruto, aquele que dá mais fruto, aquele que não dá. E o cortar, o verbo cortar, é dizer que o Senhor quer te levantar nessa noite. Porque muitas das vezes o pecado está em nós ainda. Os erros talvez estão impregnados em nós. E nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos dar fruto. E o Senhor nos chama nessa manhã que nós temos que dar fruto, meu irmão. O Senhor te deu talentos para louvar, para agradecer, para ministrar a palavra, para evangelizar. É tão interessante isso, servir a um Deus Todo-Poderoso. Se você ver a história dos apóstolos, eles foram considerados mártires. 11 morreram a fim da espada. Só João foi mandado para ir de Patmos. Mas eles não negaram a Jesus, não negaram a palavra. Foram fiéis e quiseram dar frutos, eles deram frutos. E você tem dado fruto? Será que realmente você tem dado fruto para a glória de Deus? Porque um dia nós vamos chegar diante do Senhor, e a nossa vida vai passar diante de nós, a Ele. E o que nós temos feito? Eu gostaria de chamar a sua atenção que nós parecemos crianças, às vezes, porque a gente só quer para a gente. Como uma criança, você dá um pirulito, ela só quer para ela. A gente só quer a bênção para nós. Eu preciso disso, eu quero isso, é justo. Mas Jesus, na cruz do Calvário, Ele morreu pelo coletivo. Não foi para um nem dois. Ele veio para os judeus e para os gentios. E nós somos enxertados nessa videira que é Cristo, amém? Nós somos enxertados. E nós somos ramos. E o Senhor nos fala nessa noite: cuide de ceia para dar frutos, meu irmão. E o que você e eu temos feito para a glória de Deus, para o reino de Deus? Todo ramo que está em mim não dá fruto, Ele corta. Mas você está nele, amém? Você está nele. Deus quer tratar com você nessa noite.
Eu preciso ser cuidado, eu preciso ser limpo, eu preciso ser mudado. Eu preciso que o pecado, ele sempre vai bater a minha porta, a tua porta, os erros. E talvez nós entramos aqui como aqueles ramos sujos, caídos. Mas o Senhor quer te levantar nessa noite. Ele quer que você produza fruto. Ele quer que você se levante nessa noite. Uma experiência que eu sempre conto há 23, 24 anos atrás. Eu não sou muito bom para datas. Eu morei ali na rua do Dom Bosco, eu e minha esposa. E nós oramos a Deus, falamos assim: Senhor, o que nós podemos fazer para ganhar algo do Senhor? E nós, eu e minha esposa, aquela vontade de ganhar algo do Senhor, não me importando com as adversidades. A gente morava de aluguel. Eu queria me ocupar o meu tempo fazendo algo para o Senhor. Quer ter uma vida abençoada? Ocupe o seu tempo com as coisas de Deus, meu. O celular é bênção, as redes sociais são bênçãos, mas ocupa o seu tempo com aquilo que glorifica o Senhor. Porque quando a gente planta no reino de Deus, pode ter certeza que a colheita boa virá. E esse breve testemunho eu quero contar que o Espírito Santo falou no meu coração: olha, puxa uma corda. Eu puxei uma corda no meio da rua, e Raul conhece a rua ali. E eu arrumei uma bola de vôlei, e eu comecei a jogar com minha esposa. E há poucos dias depois, ali estava infestado, muitas crianças. E eles falaram: você não é crente? Porque crente de short, de bermuda. E a lei ali não era falar palavrão, quem falasse palavrão julgava. E com pouco tempo que a gente estava ali, a gente montou uma cela. E muitas crianças. Muitos jovens, adolescentes. E muitos hoje estão na presença de Deus. Porque nós somos chamados para dar fruto. O Senhor sabe a tua história. O Senhor sabe que ramo você é. Muito mais que você imagina de si próprio. Mas o Senhor te trouxe nessa noite para te limpar, para cuidar de você, para que você se levante, para dar mais frutos. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto. Além do Senhor querer te levantar para que você dê fruto, Ele quer te podar. Quando você planta algo, você precisa podar, para que ele produza, ele cresça mais, amém? Quem entende de planta, de agricultura, você precisa ir chegar ali e cortar, igual minha esposa chega, ela planta ali, corta para lá, corta para cá. Em pouco tempo as folhas vão crescendo. Minha esposa pega um abacaxi e planta e nasce, cresce, olha, você vê? Porque o agricultor ama a vinha. O agricultor cuida da vinha. E a vinha é Jesus, e nós somos os ramos que estão ali. E aquele que permanece nele, versículo 4, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. O verbo permanecer, nesse versículo, é mencionado 4 vezes. Permanecer em Cristo é uma ordem imperativa de Deus, meu irmão. Amém. É uma ordem de Deus, permaneça em Cristo. E o que a Bíblia diz? Ele vai permanecer em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, porque o que quer dizer? Que de nós mesmos nós não podemos fazer nada, meu irmão. Amém? De nós mesmos nós não podemos fazer nada, é o Senhor em nós, a graça dele em nós, a glória dele em nós. E o que ele fez em nós, ele quer que nós possamos transmitir essa graça que é concedida a nós todos os dias. Essa glória que é derramada sobre nós, essa unção que é derramada sobre nós. E quando nós clamamos aqui: olha Deus, me cura. Oh Deus, muda a minha situação financeira.
faça isso por mim. E Ele faz. Essa mesma graça, essa mesma unção, Ele quer que nós possamos usar esse poder para abençoar vidas. Os 12 apóstolos, eles não se importaram. Você não vê aqui falando de vida financeira, de condição social. O que importava a eles é seguir o Mestre. Eles foram testemunhas vivas de que Cristo fazia milagres. E em certo momento, o Senhor Jesus subiu ao céu e falou: olha, preocupa não, o Espírito Santo vai estar com vocês. Leia Atos dos Apóstolos. Mas leia-se numa sentada só. Leia todos os capítulos, não leia só um versículo, um capítulo. Leia Atos dos Apóstolos. Se você ver o contexto da Bíblia toda, Davi era quem era porque precisou ser podado. Quando o profeta chegou, ungiu Davi: olha, você vai ser o novo rei. Ele não ergueu a cabeça, agora eu sou o rei, não. Ele passou por lutas, dificuldades. O próprio rei Saul se levantou contra ele, mais à frente, sua própria família. Mas ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque precisa, eu e você precisamos passar por um processo para dar frutos. Amém? Amém. E talvez você está vivendo um processo e não entendeu ainda que o Senhor quer te usar, meu irmão. Mateus 6,33 só se cumpre isso. Buscar primeiro o reino de Deus é isso. É sair para fora, é ganhar almas para Cristo. Que tipo de ramo você é? O que produz fruto? Ou que não produz? Versículo 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira, vossos ramos permanecem em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto. Se você está em Cristo, você vai dar muito fruto. O Senhor vai colocar unção para você orar para as pessoas, para você evangelizar as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, com autoridade, com poder e graça. Assim como os apóstolos, assim como todo homem de Deus, você tem a unção de Deus sobre a tua vida. E a tua palavra tem poder. E a tua palavra, através do Espírito Santo de Deus, convence as pessoas. É você estar vivendo um momento difícil, oh glória, estou na bênção, Deus é comigo. Talvez por dentro, só Deus sabe o que você está passando, mas é você e Deus. As pessoas que estão à nossa volta precisam ver a glória de Deus em nós. Talvez você está como aquele ramo ali, quase encostando no chão, a poeira batendo, vindo as tempestades da vida, mas o Senhor quer te levantar. Ele quer que você produza. Aí, quando você se preocupa com isso, as coisas vão te alcançar. A palavra do Senhor fala que as bênçãos do Senhor hão de te alcançar, meu irmão. E a gente vive naquela coisa: eu vou correr atrás da bênção, eu vou correr atrás do milagre. E a palavra do Senhor fala assim: as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Quando você está em Cristo, quando você está enxertado na videira que é Cristo, meu irmão, você pode pedir o que você quiser. Amém? Versículo 6 diz assim, coloca por favor: quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. O que a palavra diz? Se você não permanece em Cristo, meu irmão, você é jogado fora, você é jogado no fogo. Mas se você está em Cristo, Ele quer tratar, Ele vai cuidar de você. Tem momentos na nossa vida que a gente coloca a cabeça no travesseiro e fala: Deus, eu não aguento mais, tanta luta, tanta provação, mas você está em Cristo. A palavra não é mentirosa. Versículo anterior diz: aquilo que se você está em Cristo, você vai frutificar, você vai ser abençoado. Mas se você não está, meu irmão, aí sim você vai ser jogado fora. Você está entendendo? Você está entendendo que todas as vezes que você está aqui no culto, clamando a Deus, você está enxertado em Cristo? Você está entendendo que hoje é o culto da vitória? Você veio no culto de libertação, você veio no culto das mulheres, dos homens. Você talvez não entenda que você chega aqui e ora, e você não entende que o Senhor está ouvindo a tua oração. A palavra de Deus nunca volta vazia.
Mas por que eu não recebi ainda? Deus está tratando, meu irmão. Deus, sabe, você tem que estar preparado para receber o que Deus quer te entregar. Sabia disso? Você tem que estar preparado. É a mesma coisa você pegar um iPhone 14 e dar para uma criança de 5 anos, ela não vai saber usar. Apesar que as crianças estão meio evoluídas hoje, mas não vai saber usar. E você está pedindo algo de Deus, e talvez Deus quer te dar e você não vai saber usar. Você está pedindo um milagre financeiro a Deus. Olha, eu não julguei na Mega Sena, mas eu quero ganhar. Mas tem que estar preparado, irmão. Às vezes que você tem vindo aqui e clamado a Deus, Deus tem estruturado a tua família, a tua casa. Deus tem estruturado a tua empresa. Deus tem te usado como testemunha viva, porque todos à nossa volta nos observam. Os seus vizinhos sabem a hora que você sai para o culto, a hora que você volta. Se você fala mais alto, eles sabem. Se você brinca ou não, eles sabem. Nós somos observados, meu irmão. Você acha que não, mas eles te observam. Nós precisamos frutificar o reino de Deus. Versículo 7 diz assim: se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Glória a Deus. O que diz a palavra de Deus aqui? Se você está em Cristo, o que você quiser, meu irmão, o que você pedir vai ser concedido. Amém? O que você pediu, o que você se ajoelhar diante do Senhor aqui, mas se você está enxertado em Cristo, se você está em Cristo, se você é a nova criatura, se você é uma pessoa que está fugindo do pecado, o pecado é só uma consequência da tua vida, o que você pedir vai ser concedido. É assim que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas Ele está preparando, Ele está cuidando, Ele está tratando com você. Ele sabe que você não tem paciência. Ele sabe que você não sabe esperar. Ele sabe que você fala demais ou fala de menos. Ele te conhece. Versículo 8. Meu Pai é glorificado nisto, é que deis muito fruto, e que assim sereis os meus discípulos. É interessante que hoje eu sou pai. E quando os meus filhos estavam pequenos, apesar daquela correria, quem é pai sabe disso, tem que estar trabalhando, cuidando das coisas. Mas quem é pai sabe o que o filho precisa. Amém? Quem é pai sabe que o filho precisa de uma roupa, precisa de um calçado, precisa de um alimento. Sabe qual alimento é melhor para os teus filhos? Amém? Quando o filho está menorzinho, é um mingauzinho. Quando o filho está se fortalecendo, já é um feijão. Quando o filho está adolescente, entra o fast food, o sanduíche, a feijoada. Nós sabemos o que os nossos filhos precisam, muito mais do Senhor. A minha palavra vai ser curtinha nessa noite, mas eu quero que você reflita nisso. Que tipo de fruto você é? Quem é você? Você sabe quem é você? A gente pede tanto, mas a gente não sabe. Uma coisa interessante é isso, que você assina seu nome só quando vai assinar o pagamento 2 vezes por mês, que você lembra do teu nome. Porque é aquela loucura, dificuldade, tanta luta, tanta confusão, que você esquece que você é especial para o Senhor. Você esquece que você é filho. Você esquece que você está em Cristo. Você esquece que você pedir, você vai receber. E você esquece que você é discípulo do Senhor. Você esquece que você tem que levar essa palavra a todos aqueles que precisam, estão à tua volta. Amém. Eu e você temos um chamado. Eclésia, a igreja para fora, é buscar, é evangelizar, é correr atrás.
E hoje em dia, sinceramente, eu confesso que eu sinto falta disso. Eu sinto falta disso. Quantos de nós aqui hoje já fomos na praça e já entregaram o folheto? Eu sou da época do folheto. Entregava o folheto. Nós somos da cidade que um tempo atrás, Leandro Ferreira fazia um trabalho de evangelização. As pessoas rasgavam o folheto e jogavam na nossa cara. Os meus filhos pequenos, a pessoa embolhou o folheto e jogou na cara do meu filho. E eu falei para os meus filhos, olha, muito mais os apóstolos sofreram. Ontem foi comemorada a Reforma Protestante. Martinho Lutero, 95, 96 teses. Ele colocou em frente à catedral. Mas ele não colocou aquelas teses ali em frente à catedral para insultar, não, porque ali era um local, é como se fosse o WhatsApp de hoje. Como se fosse o outdoor, ele colocou ali, para que todos aqueles que passassem viam. E ele mudou a história da igreja. Ele passou depois uns 10 anos confinado ali. Tantos homens, John Wesley, MacArthur, Agostinho, sofreram por amor ao Evangelho, fizeram diferença. E não se importaram. Todos nós já ouvimos falar do Nero, imperador de Roma. Quando ele colocou fogo em Roma, das 14 cidades, 10 pegaram fogo, só 4 que não, que eram dos judeus, que queimaram menos. E ele levantou o falso contra os judeus. E os judeus foram mortos. Eram colocados em frente, como se fossem postos de luz, e queimados vivos. E eles não negaram a Cristo. E nós negamos a Cristo por muito menos. Por um cigarro, por um copo de bebida. A gente nega o Senhor por tanto poucas coisas. E ninguém está encostando a faca no nosso pescoço. E nós temos a oportunidade nesse país laico, nesse país lindo que é o nosso Brasil, de pregar o Evangelho a toda criatura. E Deus vai te sustentar, Deus vai cuidar de você, meu irmão. Ele te preocupa, é justo a gente querer algo para nós. Mas o carro vai passar, a casa vai passar, tudo vai ficar para trás. Mas o que não pode ficar para trás é a palavra de Deus em nós. É algo que o diabo não pode roubar de você. É a glória de Deus sobre a tua vida. Me parece que capítulo 20 de Apocalipse fala que um dia aqueles que não estão em Cristo e vão ser lançados no fogo, assim Satanás vai ser lançado no fogo, no lago de fogo. Até Satanás sabe que ele vai ser condenado. Ele já está condenado. Mas nós devemos permanecer em Cristo. Nós temos mais poder que o Superman. Sabia disso? Porque você é indestrutível, porque o Senhor é contigo. Ele não vai mandar anjo para te guardar, para te proteger. Mas se você não pregar o Evangelho, um dia você vai chegar diante do Senhor. E Ele vai dizer, que fruto você deu? O que você fez para a minha glória? Você só se preocupou com aquilo que passa. Você se preocupou só com aquilo que é passageiro. Eu me lembro do desafio que o pastor Alex fez no começo desse ano. Ganhe uma alma para Cristo. Ganhe uma alma para Cristo. Mas como vai ter almas aqui se não há quem pregue? Quem é você? Quem sou eu? Que tipo de ramo eu sou? Que tipo de ramo é você nessa noite? Talvez você precise ser tratado hoje, para que o Senhor te levante. Talvez você tenha que pedir perdão a Deus pelos teus erros, pelas tuas falhas. Não é pedir perdão a Deus e falar assim, eu falhei, e amanhã eu vou fazer a mesma coisa. A Deus vai passar a régua. É pedir perdão a Deus e
cometer os mesmos gestos, os mesmos atos, porque o Evangelho muda, o Evangelho transforma, é mudança de vida. Mas você e eu temos que sentir isso, viver isso. É tão lindo isso. Eu acho algo tão lindo, não para se envaidecer, não, mas é quando alguém chega perto de você, olha, aquela palavra que você me disse mudou a minha história. Aquele comentário que você fez mudou a minha vida. Uns anos atrás, um jovem entrou aqui, foi no dia 15 de novembro, no culto de sexta-feira. O cara era viciado em drogas. E ele queria voltar para a droga, ele me contou depois que eu aqui no altar, ele diz, olha, o Senhor quer mudar a tua vida e você não vai sair. Se você clamar a Deus, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Hoje é seu dia. Ele agarrou essa palavra e a primeira coisa que ele fez foi parar de usar a droga. Porque quando Deus entra, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, tem que ter mudança, a transformação. Amém? Amém. A gente quer buscar algo de Deus, mas Deus quer algo de nós. Dar fruto, frutificar, para a glória do reino dele. Amém. Vou fazer um comentário até. É quando você precisa de algo na tua empresa, você está ali no patrão, você quer trabalhar mais, quer fazer algo mais. Aí o patrão olha para você, olha, você merece. Muito mais é o Senhor conosco. O seu patrão não sabe a sua necessidade, ele sabe quando você fala. Ele nem te observa, ele observa os teus erros. Mas o Senhor não, ele é diferente. Ele observa os teus erros, quer que você corrija, e ele sabe dos teus acertos. E a recompensa que ele tem que dar para você é muito mais do que o teu patrão pode fazer para você. Ele tem que cuidar dos teus filhos, ele tem que cuidar da tua casa, ele tem que cuidar da tua família. Mas dê fruto, frutifique. Um dia vai vir o agricultor. Aí você, que tipo de ramo você vai ser? Não seja um galho solto, um ramo solto. Esteja em Cristo, irmão. Que vitórias você vai viver. Algo sobrenatural na tua vida vai acontecer. Se disponha a ser usado por Deus. Se entregue totalmente a Deus. Não seja religioso, mas eu vou ser um cristão. É você falar, Senhor, coloca nas minhas mãos o teu poder para abençoar, para curar. Coloca palavras novas nos meus lábios, para que eu possa edificar vidas, transformar vidas para a glória do teu nome. Será que se fosse no dia de hoje, não tem relato na sinagoga dos apóstolos fazer campanha? Eles se preocupavam em ganhar almas para Cristo. Você pode fazer a tua campanha, mas sabe que você fez alguma campanha de certa quarta-feira para dizer, Senhor, me enche de tua glória, do teu poder, me enche de unção para colocar no outro do enfermo e ser curado. Senhor, eu vou fazer essa campanha para que os meus lábios professem palavras que edifiquem as outras vidas. Eu vou fazer essa campanha porque onde eu pisar a planta dos meus pés, eu possa levar a tua glória, como diz a tua palavra. Aí onde que eu for, a tua presença seja comigo. Te abençoar, te curar, mudar a tua vida financeira, te libertar dos vícios, para o Senhor não é nada, irmão. É 1%, acho que nem 0,1% do que Deus pode fazer na tua vida. Ele quer te encher de poder e de unção, Ele quer te encher de glória, Ele quer colocar palavras novas nos teus lábios. Ele te chama a participar aqui da mesa alguns instantes. Ele te recebe de braços abertos, porque foi Ele que partiu o pão, foi Ele que morreu na cruz por nós, foi Ele que nos concedeu a vida eterna. Ele veio por mim, por você, que a gente não merecia. E eu discordo daquele que diz, Senhor, eu sou o próprio coitado, eu não sou ninguém, não, meu. Jesus não morreu por ninguém, ele morreu por alguém. Ele morreu por você, meu irmão.
E você é ramo, ele é a videira. E o Senhor é o agricultor, ele é que cuida. Israel decepcionou o agricultor, mas Jesus jamais decepcionou o agricultor. E eu e você somos ramos. É hora de a gente enxergar a nossa vida de outra forma. É algo que não tem sido pregado hoje nos altares, é evangelizar, ganhar almas para Jesus. Quantas almas você ganhou para Jesus em toda a tua vida? Quantos jejuns você fez para a pessoa que talvez você não conheça? Quantos jejuns você fez por essa igreja? Quantas campanhas de oração que você fez por essa igreja? Nós somos desafiados, meu irmão, a cada dia. A ser melhores diante do Senhor. E essa palavra, porque você entenda que o Senhor quer tratar comigo e com você. Que tipo de ramo você é? Quem é você? Quantas almas você ganhou para o Senhor? Não só a tua vida, os seus 10 anos, 15 anos de evangelho, aos seus 6 meses, quantas almas você ganhou? É algo que eu sempre falo. Por eu ser eu era um alcoólatra, eu era uma péssima pessoa, eu me considero pior naquela época que qualquer um aqui. E Deus teve misericórdia de mim. E um dia foi pregado para mim, olha, onde abundou o pecado, sempre superabundou a minha graça. E eu quis ganhar almas do Senhor. A minha esposa sabe o amor que eu tinha e tenho pelas almas. Mas eu me dispus. E Deus cuidou de mim. Deus cuidou da minha família. E Deus cuida de você. Amém. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Versículo 4, coloca aí, Jair. Permanecei em mim. O que diz a palavra? E eu permanecerei em vós. Quem vai permanecer em você? É o próprio Senhor. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Sem mim, nada podeis fazer. Você sabia disso? Que sem o Senhor, você não pode fazer nada. Sem o Senhor, eu e você não somos ninguém. Se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecer sem mim. Você está aqui porque você está em Cristo, amém? Amém. E é um privilégio. Viva isso. A cada dia, sinta isso na tua vida, no teu ser. E que Ele vai fazer algo novo. Ele quer fazer algo novo. Se cada um daqui, hoje, cada um de nós dizer assim, olha, eu vou adotar uma alma, eu vou levar a tua palavra, me ensina, Pai, coloca palavras novas na minha boca, me faça lembrar os versículos. Tem crente que não sabe um versículo, que tipo de cristão você é? É que vem no culto de domingo, abre a Bíblia e lê, acabou o culto, joga na prateleira, só abre no próximo domingo, e passa a semana inteira preocupado com os problemas. Permaneça em Cristo, e tudo que você pedir vai ser concedido. Eu posso enganar qualquer um aqui, humanamente falando, mas não consigo enganar ao Senhor. Você pode olhar aqui para mim com um sorriso e talvez me detestando, mas para o Senhor não tem jeito. Você pode esconder de mim os teus pecados, mas do Senhor não tem. E Ele te chama para te frutificar nessa noite, meu irmão. É hora de a gente dar uma guinada 360 graus na nossa vida e viver o Evangelho, meu irmão. Passaram-se os séculos. Se você estudou, se você um dia tiver curiosidade, estuda a história da igreja.
estuda a história da igreja, de homens que se dispuseram, homens que creram, homens que só olharam para Cristo, homens que estão aqui na palavra, que fizeram a diferença. Um dia eu e você, um dia eu não estarei aqui mais nesse altar, um dia você não vai estar nesse banco. A única certeza que eu e você temos é a morte. Se o Jesus não vier antes, se nosso Senhor nos buscar logo antes, volta logo, Senhor. E nós vamos passar. E aí? É você olhar nos olhos do Senhor e Ele olhar, olha, servo bom e fiel. Pode entrar nesse reino que está preparado para você. A sua fé te salvou, mas você foi bacana, tuas obras também. Você conseguiu trazer vidas para o reino que você vai desfrutar. O Senhor te chamou para te frutificar. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço mais uma vez por esse momento, por cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Homens e mulheres de Deus, que são ramos ali, Pai, que estão enxertados na videira que é Cristo, aquele homem que morreu por nós, que um dia diz: olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu vou morrer, porque um dia, no dia 1º de novembro do ano de 2023, a Igreja Batista Getsemane vai estar de portas abertas. E a minha palavra vai ser pregada. Porque eu sei, Pai, que dentro do ventre da nossa mãe o Senhor nos conhece, nos chama pelo nome. E nós não sabemos o que nós vamos fazer amanhã, mas o Senhor já sabe. E eu sei, Pai, que o Senhor tem algo já direcionado para nós. Mas essa noite, meu Deus, através do Espírito Santo de Deus, que nós possamos entender que nós somos chamados para frutificar, Pai. Para a glória do teu nome, frutificar, desperta em nós um coração, Pai, preparado para colocar a mão no arado, para levar o teu reino a qualquer lugar e a todos que precisarem. Assim como o Senhor um dia, Pai, usou alguém para falar para nós, assim como um dia, através do Espírito Santo de Deus, nós somos impactados, nós possamos ser instrumento da tua vontade, porque a tua igreja é viva. Passaram-se os séculos de guerra e a igreja do Senhor permanece de pé. Um dia eu passarei, nós passaremos, mas queremos deixar legados, marcas aqui, a nossa família no teu altar, vidas, Pai, no teu altar. Assim como Paulo, últimos dias ali de vida, falando: Timóteo, olha, meu servo, continue pregando essa palavra. Um dia nós passaremos o cajado, mas esse cajado está nas nossas mãos hoje, que nós possamos usar essa palavra viva, fiel, eficaz, como um ramo enxertado em Cristo. Que o agricultor é o Senhor e tem cuidado, que eu possa frutificar, ser alguém que faça a diferença, não porque tem muito ou porque tem menos, mas sim, Pai, como homens e mulheres de Deus. É isso que eu declaro nessa noite, Pai. Vidas transformadas aqui. Eu profetizo sobre cada vida, Pai, uma unção, Pai,
para evangelizar, para pregar. Coloca nos nossos lábios, assim como Isaías disse: Pai, coloca a brasa viva para que nos meus lábios, para que eu possa falar só o que agrade ao Senhor. Que eu possa levar a tua presença, Pai, onde eu colocar a ponta dos meus pés, a tua glória seja sobre mim. Assim como Moisés, depois de 40 dias ali naquele monte, eles não conseguiriam ver o rosto dele, porque a glória do Senhor é sobre aquelas vidas. Assim, aleluia, a glória do Senhor possa ser estampada no nosso rosto, Pai. Coloca poder, unção, coloca graça em cada vida, em nome de Jesus. Receba a unção de Deus, receba a graça de Deus, receba o renovo de Deus sobre a tua vida. E profetize, avance, não pare. Porque o Senhor conta conosco, o Senhor conta com você. O Senhor precisa de você para que esse evangelho possa alcançar os 4 cantos dessa nação. Levanta, Pai, homens e mulheres. Levanta sim, Senhor. Dispostos, ó Pai. Levanta essa igreja. A qualquer preço, a qualquer esforço, a qualquer forma, ganhar almas para o teu reino. Em nome de Jesus. Nos usa com poder e graça. Nos usa com unção, Pai. Porque nós somos enxertados